sejam todos bem-vindos à próxima palestra. A gente vai ficar agora com a Melina Caldani. Eu gostaria muito de agradecer a presença da Melina. Além de tudo, ela é uma amiga muito querida. Tenho dividido minhas angústias de maternidade, minhas angústias e felicidades de maternidade com ela há bastante tempo também. Estamos juntas trilhando esse conhecimento em relação ao BLW, ao Baby Led Weaning. E hoje a Melina traz o BLW ampliado. Por que ampliado? Porque ela vai trazer para vocês uma visão de todos esses anos que ela vem trabalhando com BLW, de todas as famílias que ela tem conversado sobre isso, né? E também sobre em relação à própria experiência dela com seus 3 filhos, né? Então, o tema de agora é BLW ampliado, uma abordagem familiar. A Melina é educadora em BLW desde 2012 e ela é doula com foco em pós-parto. Ela é especialista em Direito Constitucional, graduada em Direito e ela é fundadora e coordenadora do Grupo de Apoio de Amamentação em Londrina. Ela tem o perfil também no Facebook e Instagram que chama Oficina BLW e ela faz assessoria para as famílias e profissionais em cursos e palestras. Como eu disse, ela é mãe de 3, né? O Miguel, a Alice e a Cecília, e ela diz que é por isso que o trabalho dela faz tanto sentido, e no final das contas acho que é isso mesmo, até por isso que eu também estou aqui. Então seja bem-vinda, Melina, muito obrigada pela sua parceria de sempre e eu espero que todos tenham uma ótima palestra. Até mais! Olá! Eu me chamo Melina, eu sou educadora em BLW, sou doula e antes de todos esses títulos aí, eu sou mãe de 3 crianças, o Miguel que tem 5 anos, a Alice que tem 3 anos e a Cecília que tem quase 1 ano. Na data do CONALCA ela já vai ter completado 1 ano de vida. Eu tenho dedicado os últimos 3 anos a auxiliar famílias no BLW. Tudo começou de uma busca particular, por conhecer um pouco mais o método, conseguir implementar formas mais gentis, que eu considerava na época de introdução alimentar para o meu filho mais velho. E esses estudos, esses caminhos me trouxeram até aqui. E é com base nessa experiência, é com base nesses estudos que eu me apresento hoje, tentando colaborar para que a gente tenha uma visão um pouco mais ampliada do Baby Led Weaning, que é essa forma de alimentação em que o bebê é o protagonista e conduz a própria alimentação. A minha abordagem do tema não é focada em como implementar o Baby Led Weaning ponto a ponto, como se fosse um roteiro que eu aplico para todas as famílias de forma indistinta. Em todos esses anos praticando, conversando com outras famílias, trocando, enfim, nos workshops e oficinas que me trouxeram até aqui, tudo isso ajudou a enriquecer esse repertório sobre alimentação complementar e a enxergar o Baby Led Weaning como um modelo que vai ser um modelo que atende a muitas famílias, mas não é um modelo padrão, rígido, fixo, que atende a todas as famílias. E desse entendimento, dessa visão, tem crescido um pouco mais a pesquisa no sentido de que ele pode ser uma abordagem de fato familiar. E como que eu vou enxergar o BLW como uma abordagem familiar se ele fala tanto do bebê? O bebê conduz, o bebê impõe o tempo, o bebê dá o ritmo, o bebê faz sozinho. Então vamos tentar fazer essa construção nesse tempo que a gente tem junto e eu pretendo que ao final cada um se sinta mais leve, fortalecido para tomar as próprias decisões e para conduzir a alimentação complementar pelo Baby Led Weaning, se essa for a sua escolha, de uma forma livre e autônoma para todos vocês. Então o primeiro ponto que eu trago, não poderia ser diferente, é o que é o Baby Led Weaning nesse contexto de alimentação complementar. A alimentação complementar, ela é a fase em que o bebê vai começar a ter contato com alimentos diferentes do leite materno.
O bebê que chega no 6º mês, a gente já sabe que é com 6 meses, né, um dos marcos para que ele comece a alimentar. O bebê que chega até aqui, ele não chega como uma folha em branco e a partir de agora eu vou apresentar a alimentação para ele e ele não sabe nada. O bebê que chegou até aqui já está se alimentando. Desde que ele nasceu, ele já conduz a própria alimentação. Como? Ele mama. Se ele mama o leite materno e se ele mama em livre demanda, ele sempre ditou qual foi o ritmo de mamada dele. Ele não mama nem mais nem menos do que o que ele precisa. Ele já vem praticando a autorregulação, ele já vem conduzindo a própria alimentação. O que vai mudar a partir de agora é que ele passa a ter uma prontidão interna para receber os alimentos diferentes do leite materno, pior do que o leite materno, como diz o Carlos Gonzalez, né, um pediatra espanhol que escreveu Meu Filho Não Quer Comer. Então ele está pronto para receber esse alimento diferente do leite materno e ele está pronto para começar a aprender que outros alimentos também podem sustentar, também podem nutrir, também podem hidratar. E não só isso, tem um marcador muito importante que é mais ou menos nessa fase, o leite materno já não supre todas as necessidades nutricionais do bebê. Então, ele precisa começar a ter contato com outros alimentos, porque ele precisa consumir, por exemplo, o ferro, que o leite materno não supre em quantidade suficiente para ele. É um importante momento e é um momento crítico nas famílias, porque é um salto na relação. De repente, aquele bebê que está totalmente vinculado com a mãe, recebendo da mãe tudo que ele precisa, ou mesmo, né, que ele não esteja em aleitamento materno, mas ele recebe da fórmula tudo que ele precisa, agora ele precisa se abrir para o mundo. Ele precisa ampliar essa relação. Então, a alimentação complementar, ela não é exclusivamente o ato de colocar algo à mesa e apresentar para o bebê. Eu posso afirmar que é um momento em que ele está expandindo essa relação dele com o mundo, em que ele está se colocando de uma forma diferente, mas como um sujeito que tem outras necessidades. Então, abordar a alimentação complementar não é um ato isolado daquilo que já veio acontecendo naquele binômio mãe-bebê, ou naquele trinômio mãe-bebê e família. Não é algo isolado disso, vai ser uma continuidade nesse processo. E eu posso continuar esse processo de alimentação tanto numa linha muito semelhante, em que o bebê vai conduzindo e regulando a própria ingestão, quanto com outras abordagens em que o adulto vai tendo maior ou menor ingerência, a depender de qual abordagem, de qual modelo, de qual método a família optou. O BLW, daí, nesse contexto, vai ser uma dessas formas do bebê conhecer os alimentos diferentes do leite materno, dele começar os sólidos. E não tem como eu falar de uma abordagem familiar do BLW sem contextualizar o que é o BLW. E o BLW, ele algumas pessoas chamam de métodos, eu considero que é um pouco mais complexo, ele é uma abordagem que envolve relação, envolve comportamento, mas enfim. Ele tem uma proposta que me fala o quê? O bebê está pronto para começar a se alimentar e ele tem condições motoras de fazer isso sozinho. Então ele vai conduzir a própria alimentação. Quando o bebê atingir alguns marcos de desenvolvimento, eu começo a apresentar os alimentos para ele. E esses alimentos são ofertados pelo adulto de uma forma que o bebê consiga fazer a manipulação. Então eu tenho que estar atenta às habilidades motoras desse bebê para saber o que esse bebê consegue fazer, o que ele não consegue fazer. E eu adequo os alimentos a isso e ele vai comer quando quiser, se ele quiser e o quanto ele quiser. O adulto não tem ingerência nessa relação que o bebê vai estabelecer com o alimento que está colocado ali na sua frente. O que o adulto faz? O adulto traz o alimento, prepara o alimento, ele é o facilitador desse processo, ele é responsável em estruturar essa refeição, em acompanhar o bebê, em observá-lo, estar atento às suas eventuais dificuldades. Então ele tem um papel muito importante. O bebê conduz aquilo que o adulto preparou para ele fazer. E bom, quando que isso vai começar?
No BLW, você não se fixa na regra dos 6 meses. 6 meses é um marco externo que diz que o bebê está pronto para receber um alimento diferente. Diz que ele está com o sistema digestório um pouco mais apto para isso. Me diz que talvez ele já tenha mais habilidades motoras que permitem com que ele consiga comer sozinho. Mas não são só 6 meses. Eu preciso que ele se sente sozinho e sem apoio. Então é o segundo marco do BLW. Um bebê que completou 6 meses, mas ainda não senta sozinho ou com pouco apoio, ele não tem um desenvolvimento motor ainda para autoalimentação. Ele pode até receber alimento nos outros modelos, como a tradicional, mas para autoalimentação ainda não é a hora. Existem outros marcos que nós podemos trazer para o BLW. Um marco que eu considero que faz muito sentido, fez muito sentido para mim como mãe, faz muito sentido para mim como educadora, principalmente quando tem as rodas, as trocas a respeito disso, é um marco interno, um marco volitivo. No Brasil, quem fala muito a respeito dele com muita propriedade é a educadora Fabíola Duarte, do Colher de Pau. Ela traz muito isso, esse enfoque, esse olhar para o bebê como um sujeito não só de ações, mas um sujeito de vontade. Esse bebê que demonstra se ele quer comer ou se não quer comer. Não só o bebê que tem interesse na comida na sua mão porque considera que aquilo que está na sua mão é mais um objeto para explorar, mas aquele bebê que realmente te compreendeu nesse processo e ele quer participar e partilhar daquilo. No Brasil, ela fala isso com muita propriedade, mas isso também é trazido no livro da Jill, quando ela diz que o bebê que demonstra interesse, né, além dos outros marcos, é um bebê que estaria pronto para comer. E a americana Ellen Satter, que ela escreveu um material que chama Child of Mine, ela é a autora e a pessoa que estruturou a alimentação responsiva, que é uma forma de alimentação em que a responsabilidade entre o cuidador e o bebê pela alimentação é dividido. É bem semelhante ao BLW. É uma proposta em que o bebê também define a sua fome, a sua saciedade, o grau de participação dele na refeição, e o adulto ele faz essa parte estrutural, ele facilita a refeição e fica atento a esses sinais. Mas aqui, o que vai diferir um pouco aí? O Baby-led weaning ele é mais rígido em relação à autoalimentação. O bebê sempre se autoalimenta. Ele nunca vai receber nada de ninguém. E isso é frisado a exaustão no material da Jill Rapley. A Ellen Satter, ela já traz um pouco mais de liberdade na família, porque o adulto ele vai responder à demanda do bebê. Não quer dizer que o bebê exclusivamente vai se autoalimentar. Isso conversa muito mais aqui no Brasil com o que a gente tem, por exemplo, na alimentação participativa, a proposta da Aline Padovani, que é a idealizadora do Conalco, que também traz essa responsividade e essa inclusão da família nesse processo de alimentação muito mais extensa do que no BLW, estritamente falando. Mas Melina, e a palestra? Não vai me trazer uma abordagem familiar do BLW? É que eu acho que essas bases da alimentação e resgatar que a alimentação sempre esteve presente nas nossas vidas, desde a hora que esse bebê chegou ao mundo, que ele não é uma folha em branco, em que eu vou pegar um método e incluir um método no bebê, eu acho isso muito importante para resgatar o que a gente quer quando faz essa escolha pelo BLW. Daqui eu vou dar um passo além, no sentido de elaborar um próximo conceito para que a gente compreenda como o BLW vai deixar de ser uma abordagem que foca somente no bebê para que ele seja uma abordagem que foque na família. O BLW ele tem um benefício gritante que é do respeito a esse bebê como sujeito da própria alimentação. Ninguém além daquele bebê sabe o que ele precisa comer naquele momento. Ninguém além daquele bebê sabe o quanto ele precisa comer naquele momento. Eu sei, em respeito e em observação às suas necessidades, que esse bebê está passando por diversas transformações, diversos aprendizados. Ele está aprendendo a engatinhar, a sentar, a andar, a falar, a interagir.
ele está sendo assim construído com várias referências, e a alimentação é mais um desses momentos de aprendizado. Mas no BLW eu respeito muito esse momento dele de aprendizado. Eu sei que talvez hoje o interesse dele está em usar as mãos para explorar outras coisas, para se sustentar de pé, por exemplo, para se apoiar no chão e engatinhar. E que talvez isso vai inibi-lo um pouco durante a refeição, ele não vai ter tanta energia para explorar o alimento. E tá tudo bem. Por quê? Porque além de tudo, eu tenho como valor muito forte que ele está nutrido mamando. Pelo menos até o primeiro ano, eu sei que o alimento está numa posição secundária em relação ao leite materno. O leite materno é completo, é rico até os 6 meses, ele continua rico após esse momento, ele continua fornecendo praticamente tudo que o bebê precisa, mas aquilo que ele já não dá tanta conta sozinho, ou que o bebê começa a perder das suas próprias reservas, como o ferro, ele vai começar a ser complementado por fora. Ele nunca vai deixar de ser importante. E ele é tão importante que ele sustenta toda essa fase da alimentação complementar. Então o BLW tem esse respeito ao tempo do bebê, porque ele também tem essa confiança no alimento do bebê. Não esqueci, quando cheguei na introdução alimentar, que o bebê sempre esteve comendo e vai continuar comendo. Então ele não vai ter fome. Mas retomando um pouco essa visão do bebê como sujeito. O bebê é uma criança e a criança, ela é um ser humano completo, dotado dos mesmos direitos humanos que qualquer outra pessoa tem, só que ela está num momento de desenvolvimento diferente. Ela está num momento de vulnerabilidade em que ela precisa que o adulto seja facilitador, o seu assistente em vários dos seus processos, enquanto ela se desenvolve e possa ser um ser totalmente autônomo em relação a si. Em relação à alimentação, ele é um sujeito e como sujeito ele tem o direito a uma alimentação adequada. E esse direito à alimentação adequada é de fundamental importância para a gente compreender o BLW como uma abordagem familiar. A alimentação adequada não é só comer bem, não é só comer comida saudável. Ela é um direito intrínseco ao ser humano, ela é um direito humano que diz que todos nós temos direito a acesso à informação alimentar para que nós possamos fazer escolhas conscientes, para que a gente consiga praticar o nosso direito à alimentação. Esse direito alimentar diz que toda pessoa, então todo bebê também, tem direito ao acesso ao alimento, acesso a um alimento adequado. O alimento adequado é aquele acessível àquela realidade, é aquele natural, aquele da época, do produtor local, é aquele alimento a partir do qual você faz as próximas preparações. O BLW ele não é uma proposta meritocrática, ele também se baseia nesse aspecto do direito ao alimento. Você vai oferecer para a sua família, vai oferecer para o seu bebê aquilo que for acessível a você. Ele é um conceito muito amplo, que aplicado aqui para o BLW, vai reforçar que o bebê tem o direito que escolham para ele esse modelo adequado de alimentação. Mas vai além. As cartas que disciplinam esse direito à alimentação dizem também que a nutriz, que é a mãe, tem o direito à alimentação adequada. Ela tem o direito a receber informações corretas sobre a amamentação, porque o primeiro grande alimento do ser humano reconhecido é o leite materno. Ela tem o direito de receber informações a respeito disso, ela tem o direito de amamentar, o bebê tem o direito a ser amamentado. E esse direito vai um pouco além. Recebendo essas informações, tendo acesso a elas e podendo fazer as suas escolhas, esse binômio mãe e bebê, e essa mulher ou essa família, a partir dessas escolhas informadas, tem o direito a ser respeitado naquilo que elas optarem fazer. Melina, mas e aí? O que isso tudo tem a ver com o BLW? O BLW ele tem alguns valores, alguns pilares
que inclusive nós usamos assim na nossa prática como educador, em grupo e dentro de casa, para diferenciar de outras práticas. Os valores da autonomia, que é o bebê ter a oportunidade, a possibilidade de fazer aquilo por conta, de aprender, de explorar com os seus sentidos, de se organizar internamente para isso, de ter a disciplina para fazer isso. Ele tem como valores a autorregulação pelo bebê, então aquele respeito ao que ele está me comunicando sobre a sua saciedade. Não que isso não exista nas outras abordagens, né? Mas isso é intrínseco ao BLW. Intrínseco, é um valor do BLW, que essas refeições sejam feitas em família, respeitando a dinâmica daquela família, respeitando a oferta de alimentos daquela família. Então o BLW, a gente até brinca que não é dieta. Ele me diz como que eu apresento os alimentos, pedaços pequenininhos, exatamente do mesmo jeito que está aí para todo mundo, de acordo com a fase de desenvolvimento do bebê. As boas práticas nutricionais são pertinentes aqui? Claro que são. Inclusive, é um direito do bebê que seja ofertado para ele um alimento adequado. Adequado do ponto de vista do acesso, adequado do ponto de vista financeiro, adequado do ponto de vista nutricional, adequado do ponto de vista dos valores daquela família. Então, esse bebê, nesse contexto, tem direito a esse alimento e o BLW reforça isso como um valor. Que esse bebê vai compartilhar daquele momento em família. É um valor do BLW que esse bebê explore, aprenda, tenha acesso a um processo de alimentação muito mais amplo e complexo do que simplesmente colocar comida para dentro. Então, esses valores todos casam com o que esse bebê tem como direito por ser um sujeito que vai se alimentar. Só que esse processo de se alimentar, como a gente já viu, não é algo feito sozinho. O bebê, ele é um sujeito que participa de uma relação. A alimentação vem para ele porque existe um adulto que está facilitando esse processo, que é um facilitador nesse processo para o bebê. E essa pessoa que traz a refeição para o bebê, que faz as escolhas alimentares para o bebê, que faz o preparo, que faz a apresentação, é um sujeito também. É um sujeito dotado de emoções, de relações com a comida, é um sujeito dotado de decisões, de informações, de expectativas, de formação, de segurança. Ele não é também uma pessoa imparcial, fria, que está ali simplesmente aplicando uma técnica descrita. É o filho dessa pessoa, é o bebê que está sob seus cuidados, para quem ele devota tempo, dedicação, estudo e por quem ele faz a decisão. Então, essa fase de alimentação complementar, como todas as outras fases do bebê, inserido num núcleo familiar, é uma relação. E vai ser atravessada por essa relação. Vai ser atravessada pelas referências dessa família. Vai ser atravessada pelos valores dessa família. Pela decisão dessa família. E lembrem lá atrás que eu comentei que no direito à alimentação existe presente nele o respeito às decisões dessa família. Profissional de saúde algum impõe o que essa família deve fazer. O BLW nesse contexto não pode ser nunca uma imposição. Primeiro porque é um conflito em termos. O BLW de forma alguma é imposição. Se ele se funda, se baseia no respeito a um sujeito, ele não tem nada a ver com imposição. Então o bebê, ele está inserido numa relação. E a cada refeição, ele está presente numa relação. E uma relação é uma via de mão dupla. Se ao lado o adulto não impõe o que o bebê faz, e o bebê ao seu lado não tem o dever de corresponder às expectativas do adulto, é o adulto que precisa lidar com a sua relação com a comida, é o adulto que precisa lidar com as suas próprias expectativas. Por outro, como alguém que está
informando sobre o BLW, apresentando a abordagem, eu não posso me colocar na posição de detentora do saber. Eu não posso chegar para aquela família jamais e falar como ela deve ou como ela não deve. A função de um educador, do profissional da saúde, é apresentar essa abordagem se for solicitado pela família, ou apresentar como uma das alternativas de introdução alimentar. E essa família, por sua vez, ela vai pesar qual é o modelo que mais se adequa às suas necessidades, ao seu momento, à sua dinâmica. E uma vez optando pelo BLW, ela tem que estar livre e ciente de que eu tenho o BLW aqui, que a Jill descreveu, que ela pesquisa, se debruça, para que possa apresentá-lo da forma mais pura possível, para que possa apresentá-lo da forma mais respaldada possível, sem utilizar referências e resultados obtidos por abordagens diferentes, que têm focos diferentes, que têm valores diferentes. Essa é a função dela como pesquisadora. Mas eu posso ter a liberdade como mãe, como cuidadora, como família, de fazer essa aplicação considerando as minhas limitações e considerando as minhas fortalezas. Com isso, eu não quero dizer que qualquer oferta é BLW, nem que qualquer autoalimentação é BLW, nem que qualquer coisa é BLW. Não, eu tenho um ponto de alimentação tradicional que está aqui, no outro ponto eu tenho BLW, mas entre uma coisa e outra vai haver várias nuances. Eu falo isso e minha proposta de falar isso hoje é para reforçar que, uma vez escolhido o BLW, ele por essência não vai ser um castelo de regras que você vai colocar na sua casa, que vai gerar frustração, que vai te compartimentar numa caixa de deve e não deve. Pega as premissas, pega essa essência do BLW, que é respeitar a fome e saciedade do bebê, deixar que ele seja um sujeito ativo que conduza a alimentação com as suas próprias habilidades, se fortaleça que ele está nutrido no leite materno, que ele tem a nutrição que ele precisa, se fortaleça nessas premissas, mas tenha isso no seu dia a dia com leveza. Que ele não seja algo que você pratique por necessitar da aprovação externa. Que não seja algo que você pratique porque entende que um modelo deve ser derrubado e que o correto é o modelo oposto. Nesse nosso caminho da maternagem, nesse nosso caminho de decidir o que é melhor para os nossos filhos, nós também não podemos esquecer de decidir aquilo que é melhor para a gente. Porque o modelo que eu apresento para o meu filho é o modelo que ele tende a replicar. Ele vai imitar aquilo que eu estou fazendo. Se eu faço algo que me traz felicidade, que me traz leveza, provavelmente é esse o valor da felicidade, da leveza e da autonomia que eu vou passar para o meu filho. E exemplificando tudo isso, trazendo o BLW também como uma abordagem que respeita a família, eu trago uma dúvida recorrente nos nossos grupos, eu trago uma dúvida recorrente no meu blog, que é: mas e se um dia eu precisar dar a comida para o meu filho? Eu deixei de fazer o BLW? Para que você formule isso publicamente, eu imagino o grau de angústia que você sentiu quando achou que fez algo errado para o seu filho. Então, se acontecer um dia como esse, tenha paz no seu coração, porque foi necessário para aquele seu momento. Aquilo foi conveniente para aquele seu momento. A estruturação científica do método não dá espaço para essas nuances, porque perde a cientificidade que se está buscando. Só que as famílias não são corpos rígidos, fixos, matemáticos. E eu acho que nós estamos num momento de popularização do BLW e de discussão dessas abordagens, em que a gente precisa ampliar a visão, dando mesmo espaço para essa flexibilidade, dando espaço para o que de fato se pratica em cada casa. Como família, a gente precisa ter voz
Nós não devemos esconder algumas situações com medo de estar fazendo errado. Então a minha proposta, a minha reflexão é essa: acolha a sua decisão e saiba que dentro da sua casa a decisão é da família. Vocês estão numa relação, que haja reciprocidade nessa relação de vocês, porque a nós de fora, educadores e profissionais, cabe o dever de respeitar esse direito alimentar de vocês. E realmente, eu me sinto muito honrada pelo convite, me sinto muito feliz e desafiada a falar isso em público aqui no CONALPO, porque a proposta do CONALPO, ela está muito à frente. Ao tratar a alimentação de forma interdisciplinar, ao tratar com essa amplitude da liberdade, está também tratado o BLW muito mais do que um conjunto de regras de deve e não deve, ou como eu devo dar a comida para o meu filho. Mas eu tenho a liberdade hoje aqui e a gratidão de poder falar do BLW como uma abordagem alimentar que vai trazer leveza e liberdade para sua família. Conheça as bases, conheça a forma, mas que as bases te deem suporte e que a forma não seja maior do que esse direito a vocês desfrutarem de uma alimentação complementar saudável e feliz em termos nutricionais, em termos relacionais e em termos familiares. É o meu desejo para vocês. É com esse mesmo espírito que eu apresento as minhas oficinas, que eu apresento os meus encontros, eu ministro palestras, principalmente palestras presenciais. Se você se interessa em entender a alimentação complementar e construir a alimentação complementar com esse perfil, eu te convido a me acompanhar. Eu tenho uma página no Facebook, Oficina BLW, também faço intervenções no Instagram, é o Oficina BLW no Instagram também. São meus espaços de informação e de acolhimento. Também fico disponível pelo e-mail oficinablw@gmail.com. E se de alguma outra forma eu puder te auxiliar, não hesite em me contatar. Em breve vai ter cursos específicos de BLW, cursos mais ampliados, todos eles vão ser divulgados na minha agenda. Só ficar de olho para não perder nada e eu espero que a gente possa ampliar esse contato, não só aqui no CONALPO, mas também nesses outros espaços. Sejam bem-vindos lá e muito obrigado por cada minuto que você dedicou até aqui a me ouvir. Agora é só dar o tempo para que a gente possa trocar a partir disso. Bom BLW para vocês!